todos. É um desafio estar aqui nesse último painel, como bem pontuado aqui pelo Dr. Gustavo. A gente falar depois de tantas palestras que foram proferidas aqui durante esses 2 dias. Mas para iniciar, eu gostaria de cumprimentar aqui a ABA na pessoa da doutora Elaine, diretora do Rio de Janeiro Municipal, e da doutora Cristina, diretora estadual do Rio de Janeiro, e reforçar que eu realmente tenho muita satisfação e gratidão de pertencer à ABA e ver como a ABA está crescendo como uma associação que dá oportunidade a todos que dela participam. É sempre uma oportunidade estar aqui, de fazer networking, de conhecer pessoas, de crescermos na nossa parte profissional e também na nossa parte pessoal, fazendo tantas amizades. E o tema que eu vou falar aqui, que é sobre a tecnologia e o acesso à justiça, eu gostaria de iniciar falando sobre o sentido hoje, o significado do acesso à justiça. Hoje, não tem como falar de acesso à justiça sem falar do projeto de Florença, na ideia aí, inicialmente, da gratuidade, do acesso ao judiciário para a implementação de direitos, depois a questão das demandas coletivas e depois a terceira onda que diz que é importante entender e fazer modificações para começarmos a enxergar a necessidade da prevenção de litígios e também da utilização de métodos privados para a solução de conflitos. Então, dentro desse cenário, muito se fala sobre a justiça multiportas, que foi um termo criado na década de 70 pelo Frank Sanders e que na verdade tem como objetivo mostrar, dentro da ideia das portas, as diversas possibilidades de acesso a meios de solução de conflitos. Então, os métodos consensuais, se nós falarmos aqui da negociação, da conciliação, da mediação, e os métodos também não consensuais, se nós pensarmos aí no judiciário e na arbitragem. Eu gosto muito também de uma imagem mais recente, de uma doutrina mais recente, que fala sobre as faixas de solução de conflitos, como se a gente pensasse aqui numa rodovia, que assim como os carros trafegam, nós poderíamos trafegar nas possibilidades de solução, dentro da ideia de que qualquer escolha não é definitiva, ela só precisa ser adequada naquele momento. Então, às vezes, nós estamos no judiciário e se mostra mais adequado, de repente, nós mudarmos de faixa e vice-versa. Bom, Carla, e a tecnologia? Quando nós pensamos sobre métodos de resolução de disputas online, que ainda se usa muito a sigla em inglês, as ODRs, nós temos um expoente, que é o Colin Hood, que fala o seguinte: se Frank Sanders aqui estivesse, a tecnologia seria mais uma porta de solução de litígios. Por quê? Porque quando nós pensamos em solução de litígios e acesso à justiça, tem também a questão da implementação de direitos. O acesso à justiça também tem esse viés da implementação de direitos e quais são os caminhos que nós usamos para atingir essa implementação. E a tecnologia nos traz um mundo de possibilidades. Se nós falarmos aqui das plataformas de resolução de disputas online, perpetradas por tecnologia, dentro da ideia de que a gente conecta um método de resolução de conflitos com a tecnologia possibilitando a informação e a comunicação entre aqueles usuários para se chegar a uma solução, nós temos um mundo de possibilidades, uma maior acessibilidade e você ultrapassa, inclusive, questões territoriais que poderiam ser um impedimento, uma questão que dificultaria a solução e que você, na verdade, ultrapassa e resolve isso. Então, nós temos diversas plataformas. Aqui a gente pode falar no Brasil, por exemplo, do consumidor.gov, que fala sobre negociação dentro da ideia do direito do consumidor. Gente, de 2020 para cá, com a pandemia, houve um aumento de 75% da utilização do ambiente online para compra de produtos. Então, pensa bem, se nós estamos nessa facilidade da compra a um clique, a solução também precisa estar mais adequada e mais acessível para aquelas questões ali que não são de grande complexidade. Nós estamos falando de questões de uma complexidade mais baixa. Então, se você possibilita essa solução, o consumidor.gov pode não ser hoje a plataforma mais moderna, mas ela consegue atingir aquela finalidade. Você faz no ambiente online uma solução escrita, não digamos assim, em tempo real,
Mercado Livre, que todos aqui já devem ter utilizado. Eles têm um sistema muito interessante que, além de tudo, eles têm tipo um ranqueamento que diz se aquele fornecedor já teve problemas, se você consegue resolver questões ali com ele facilmente em um ambiente de disputas, se você quiser fazer alguma questão. Então, esses são pontos importantes quando nós pensamos de acesso à justiça. Nós temos também a questão do e-notariado, que surgiu em 2020, pelo CNJ. Que assim, gente, se nós pensarmos que nós estávamos na pandemia, com uma dificuldade de locomoção, e as pessoas precisavam implementar seus direitos. Quantos divórcios, inventários foram feitos naquele momento, compra e venda pelo e-notariado? Uma ferramenta extraordinária. Extraordinária. E hoje em dia, eu há pouco tempo assessorei um inventário extrajudicial que a minha cliente ela mora na Inglaterra. Então, assim, isso é uma implementação de direitos de uma forma ágil, eficaz, sem trazer grandes questões para o usuário. Muito se fala da humanização, e eu tenho particularmente um pensamento de que a gente precisa usar as ferramentas para aquilo que elas são úteis. Não quer dizer que tudo vai ser utilizado através da tecnologia, que nós vamos tirar o ser humano, não. Mas como usá-las a nosso favor. Quando a gente fala em inteligência artificial, existem programas que a gente pode tentar resolver questões, por exemplo, de partilha de bens, que são muito complexas, através da IA para nos propor soluções que atendam aquelas necessidades das pessoas envolvidas. Ou seja, trazendo eficácia para as decisões, porque você às vezes quer estar, ainda que você não esteja no ambiente consensual, enfim, que isso também não leva tanto em consideração, mas como você trazer, às vezes, soluções para aquelas situações que não são de maior complexidade. Então, são mecanismos muito interessantes que nós podemos falar. Hoje se fala muito da jurimetria, a importância de nós entendermos pela estatística as decisões judiciais, o sentido delas. Isso, gente, é vetor de escolha de métodos consensuais de resolução de disputas. Como é que nós entendemos? Isso muito pode auxiliar todos nós advogados. Quando chega um caso para a gente e a gente precisa entender o cenário jurídico, quais são as possibilidades de fato do nosso cliente, de êxito ou não, enfim, como o tribunal está entendendo. A gente vive numa era de precedente, então que as decisões judiciais estão cada vez mais importantes. Essas ferramentas podem ir muito nos beneficiar, sem a menor dúvida. O doutor Gustavo falou sobre a administração judicial e nós tivemos o caso da Oi no Rio de Janeiro, que utilizou essa plataforma de resolução online para poder conseguir fazer com que 60 mil pessoas pudessem negociar em tempo, porque foi uma negociação, em tempo, digamos, real, questões relacionadas à recuperação judicial da Oi, que foi um caso aí de grande repercussão e paradigma para a utilização da ODR. Eu vi que no nosso painel tem alguém que vai falar sobre mediação online, então eu não vou entrar nesse aspecto, porque eu não quero ingressar aí no tema da minha colega. E a mediação online também é uma dessas possibilidades que nós conseguimos acesso à justiça. E nós passaremos aqui à tarde falando dessas diversas possibilidades, audiências online, enfim. Então, o que eu quero aqui falar, encaminhando para o encerramento da minha fala, é que é importante nós entendermos e começarmos a pensar como podemos usar a tecnologia como aliado dos advogados e da sociedade, e não encararmos aí como tudo pode ser usado para o mal, Então, não vamos nos apegar a isso, vamos nos capacitar para que seja usado da melhor forma possível, com maior efetividade, para trazer um mundo muito menos burocratizado para todos nós. Então, agradeço aqui a participação e vocês por estarem comigo nesse momento.